aqui duas palavras messiânicas, duas palavras de profetas que estavam anunciando a vinda do Messias. Mas o interessante é que eles estão falando de alguém que seria o precursor do Messias, alguém que viria para preparar o caminho para que o Messias pudesse ser apresentado ao mundo e executar o seu chamado e a sua obra. Nós estamos falando de João Batista. João Batista, que nós vemos que teria um papel tão importante que ele é profetizado há muitos e muitos anos antes mesmo do seu nascimento. E agora nós vemos que ele foi filho de Zacarias e Isabel, que eram descendentes de Arão, então da tribo de Levi. Era uma família sacerdotal, mas Isabel era estéril, e eles já eram avançados em idade. Então parecia que era algo realmente impossível de acontecer, e até por essa função sacerdotal, na própria sociedade judaica, era complicado alguém que não tinha filhos, devido à sua importância, devido à condição de sucessão. Então, eles exerciam um papel no templo, exerciam um papel servindo ao Senhor, mas havia sobre eles um estigma, de repente, até mesmo de não serem pessoas abençoadas, porque era esse entendimento, que as pessoas que não tinham as suas madres cerradas, eram pessoas que de repente estavam debaixo de maldição, ou que de repente causaram algum desagrado tão grande ao Senhor, que receberam então essa sentença. Só que de repente o anjo Gabriel os visita, e fala que Deus iria lhes dar um filho. E Zacarias ficou tão surpreso e, na verdade, incrédulo com essa condição, por ver o seu corpo, por conhecer o estado da sua esposa, que ele ficou mudo devido a isso, por não ter acreditado na palavra de Gabriel. Ele acabou ficando mudo. Mas, depois de um tempo, Isabel estava grávida, e um fato interessante acontece. Ela era parente de Maria, que estava grávida de Jesus. E quando Maria vai visitar Isabel, algo acontece, porque ela, ao se aproximar de Isabel, o menino que estava no seu ventre pula. Então ele reconhece a presença de Jesus no ventre de sua mãe. Acontece já algo espiritual, e a palavra fala que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então nós vemos que, daquele instante, nós não temos muitos relatos sobre a infância de João, mas sabemos que ele então foi para o deserto, ao oeste ali do Mar Morto, e ali ele se desenvolveu espiritualmente, ali ele começou a crescer, e dali ele começou então o seu ministério. Da palavra que nós observamos, que houve ali em Malaquias, até o Novo Testamento, houve um silêncio de 400 anos, aonde não havia quem profetizasse. A palavra estava simplesmente extinta, parada. E esse silêncio, ele é rompido com o brado de João Batista, chamando o povo ao arrependimento, ele declarando: olha, arrependei-vos, porque vos é anunciado, porque vos é chegado o reino dos céus. Até aquele instante, as pessoas estavam então fazendo a remissão dos seus pecados através de sacrifícios. Era fácil, então, eles pecavam, iam lá uma vez por ano no templo, levava lá o cordeiro, um bode, levava lá o que fosse, o sacerdote sacrificava, e os seus pecados estão perdoados. Então ficou fácil, porque se
o mercado dos animais ali estava superaquecido, porque quem sofria devido ao pecado era o animal que seria sacrificado. Só que João agora começa então a falar: não, não é mais assim. Tem que haver arrependimento, tem que haver mudança de conduta. Ele começa então a chegar para aqueles sacerdotes fariseus, para aqueles doutores da lei, e começa a chamá-los de raças de víboras. Ele começa a trazer um discurso pesado e falando que sem o arrependimento eles não poderiam acessar aquilo que era o perdão de Deus. Então ele começa a fazer o batismo de arrependimento, e ele começa a anunciar a vinda do Messias. As pessoas até começaram a confundi-lo, e achando que o Messias seria ele. Só que ele fala: não, eu não sou o Messias, eu sou o precursor, porque eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Mas ele virá, e ele virá para mudar toda essa condição, ele virá para libertar a todos nós, ele virá para poder realmente instaurar o reino dos céus aqui na terra. João Batista, então, ele está nesse mover, até que acontece algo interessante, que um belo dia, ele se depara com Jesus, ele encontra Jesus Cristo, e ele, naquele momento, tem uma experiência poderosa, e ele até tenta dissuadir Jesus, porque Jesus foi ali para que ele fosse batizado por ele. Mas ao vê-lo, João fala: olha, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então nós vemos agora João reconhecendo quem era Jesus, identificando Jesus. Ele então teve essa experiência no ventre de sua mãe, e agora ele novamente reconhece o Messias, aquele que ele anunciava. Então ele agora vai e batiza Jesus. Os céus se abrem, ele ouve uma voz do céu, fala: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ele vê o Espírito Santo na forma de um pombo vindo sobre os ombros de Jesus, e ele então entende, fala: agora eu sei que o meu propósito, o meu chamado, ele está sendo bem sucedido. Eu vi que aquilo que Deus estabeleceu é verdade. Então ele agora entendeu o seu propósito, ele agora sabia o motivo da sua existência, agora ele sabia qual era o seu verdadeiro chamado, e ele continuou fazendo o quê? Pregando a verdade. E quando se prega a verdade, nem sempre esta verdade será aceita, nem sempre essa verdade será bem acolhida. E ele começou então a tocar em detalhes e em pontos que muitas pessoas se incomodaram. E uma das pessoas que se incomodaram com a verdade estabelecida por João foi justamente Herodes Antipas, que era justamente o líder daquela época. Herodes se casou com Herodias, que era sua cunhada, que era esposa do seu irmão. E ao denunciar aquela situação, João então criou uma situação de contenda com aquela mulher e com aquele homem, mas Herodes tinha medo de João, porque ele sabia que ele era um homem de Deus, que ele era um homem justo, e que aquilo que ele falava o incomodava, ele temia João. Mas Herodias não, ela odiava João, e ela começou a articular para poder tirar João do meio do seu caminho. Ela conseguiu fazer com que João fosse preso. E agora eu vou começar a pregar, amém?
João, naquela prisão, ficou agora numa situação onde ele aguardava o livramento de Deus. João não foi preso porque ele desrespeitou a lei, ele não foi preso porque ele cometeu algum delito, ele não foi preso porque ele desobedeceu a Deus, pelo contrário. O motivo da sua prisão foi por ele executar de uma maneira muito poderosa a vontade de Deus. Então, o que nós esperamos quando fazemos a vontade de Deus? Que sejamos retribuídos. Ou que, pelo menos, Ele venha nos livrar. Aguardamos o livramento. Então, agora, nós vemos que João, ele sabia que Jesus Cristo era o Messias. Ele sabia que Jesus viria, havia uma palavra já profetizada que Jesus viria para assumir o trono, para governar. Então João ali sentado, ele estava aguardando agora, porque ele falou, bom, eu já fiz a palavra, eu já preparei o caminho para Jesus, de repente agora pode ser a hora que ele vai assumir o trono e vem me tirar daqui. Só que passaram semanas, e mais semanas, e nós vamos vendo que a situação, ela não mudou. Não houve nenhuma mudança. E algo começou a abater sobre o coração de João Batista. A dúvida. Por isso, o título desta palavra é: existe um momento que a dúvida quer colocar tudo a perder. João Batista agora, naquela prisão, ficou ali aguardando algum livramento. Ele ouvia dos seus discípulos, que tinham liberdade de ir ali, entrar na prisão, o que Jesus Cristo estava fazendo. Então ele, de repente, ali, pode ter enchido o seu coração de esperança, e falando, poxa, Jesus Cristo está fazendo, então algo vai acontecer, eu vou conseguir ter um livramento, eu vou conseguir sair daqui numa boa. Só que, de repente, nada mudou. E as perguntas começaram, então, a se intensificar dele. Como que podia Deus permitir que o seu fiel precursor fosse privado da liberdade? Como que ele poderia permitir que aquele que foi fiel a ele, ao seu chamado, estivesse agora cerrado numa prisão? E talvez agora nós estamos começando um ano, debaixo de uma palavra sobre romper, onde talvez a nossa expectativa é que, neste ano, muitos dos nossos problemas já estivessem resolvidos. Que muitas situações que nos aborreceram no ano passado já estivessem solucionadas. Mas talvez nós estamos começando um ano cheios de problemas, cheios de situações, cheios de diagnósticos, conflitos familiares. Talvez o nosso negócio, as respostas que nós precisamos, de repente, de clientes, de fornecedores, as coisas estão amarradas. Nós vamos vendo as coisas se complicando e eu sou fiel. Eu vou à casa do Senhor, eu dou o meu dízimo, eu dou minha oferta, eu leio a palavra, eu medito nela. Eu sou fiel à minha esposa, eu sou fiel aos meus filhos, eu de repente honro a palavra do Senhor na minha vida, e agora por que isso está acontecendo? Quantas vezes a dúvida começa a se manifestar sobre nós? Por que, Deus? Por que é que o Senhor permitiu que isso viesse sobre mim? Por que é que o Senhor permitiu
que essa situação se manifestasse ou se intensificasse. Então nós vemos que essas perguntas não deixam de produzir um efeito. As dúvidas, que do contrário nunca teriam sido suscitadas, foram então sugeridas pelo inimigo como uma voz soprada, falando: olha, ele te esqueceu, ele te abandonou. E aí, você não fez tudo certinho? Olha o resultado. Você não pagou um preço? E agora? Então nós vemos João agora abatido. E vamos vendo que agora João, ele começa a receber notícias dos seus discípulos, que começaram também até a tomar partido de João, falar: poxa, por que é que Jesus Cristo não te tirou daqui? Se João, que era João, estava agora começando a ter dúvidas, o que seria dos outros? Então nós vemos que João começou a definhar naquela cadeia. As dúvidas começam a vir para roubar a nossa estabilidade. As dúvidas começam a vir para tirar a nossa certeza, a nossa fé. Horas que os cochichos dos demônios nos torturam o espírito, que começam a vir e a trazer um questionamento e fazer com que nós duvidemos que o libertador realmente venha trazer a vitória que nós tanto esperamos. Começa a trazer questionamentos sobre a nossa fé, sobre o nosso posicionamento, sobre a nossa entrega. Agora João está ali, ao ponto dele falar: olha, eu preciso saber se realmente eu não estou esperando em vão neste lugar. E ele então chama seus 2 discípulos mais próximos e fala: olha, vai até Jesus e pergunta se é ele mesmo o Messias, ou se nós temos que esperar outro. João, que no ventre da mãe dele tremeu à presença de Jesus. João, que ao ver Jesus falou: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, que ao batizar Jesus viu o céu aberto e Deus falando: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Agora manda os seus discípulos perguntar para Jesus se ele é mesmo o Messias. A dúvida começou a bater forte. E quando nós estamos diante de uma palavra de bênção e de promessa sobre as nossas vidas, o inimigo vai querer comprometer, ele vai querer tirar a nossa estabilidade. Em Hebreus 11, a palavra fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Certeza, convicção. Se eu não tenho isso, então a minha fé está simplesmente inutilizada. João começou a questionar a tudo aquilo que ele então tinha como um propósito. Um homem que recebeu, se você começar a observar, a coisa é tão interessante, que você vê grandes homens na Bíblia, no Novo Testamento, Paulo, nós vemos ali Pedro, né? Nós vemos, mas ninguém foi profetizado por nenhum profeta messiânico. Ninguém foi anunciado. João sim. João era alguém de grande importância, a ponto daqueles que falaram da vida do Messias não conseguirem desassociar o nome dele. Mas naquele momento ele não sabia mais quem ele era e nem qual era o seu propósito.
Deus quer que hoje nós possamos entender que aquilo que Ele nos prometeu vai acontecer. João estava perturbado, ele se sentiu ali abalado. O amor que ele tinha ali pelos seus discípulos, agora nutrindo a sua incredulidade, ele ali estava simplesmente paralisado. E agora ele estava falando por que Jesus não vinha libertar o seu arauto, o anunciador da sua vinda. Por que Jesus Cristo não vinha fazer nada? Mas uma coisa que é interessante é que João, ele falou: eu preciso de saber, eu preciso ter certeza, eu não posso continuar nessa situação. Então, em João 1, no versículo 27 e 29, diz: e agora pergunta, és tu aquele que havia de vir? Ele era profundamente cruel, então assim, era decepcionante naquele momento ele ter que perguntar isso. Você ter certeza de uma coisa e de repente, não era muito tempo que ele estava anunciando quem era Jesus, e agora essa situação dele ter que mandar alguém perguntar se ele realmente... O inimigo, ele quer tocar, e muitas pessoas começam a ver no seu casamento: será que ela me ama? Será que não me ama? Será que eu sou competente? Será que eu não sou competente? Será que o meu chefe me honra, não vai me honrar? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? E nós começamos a ficar patinando em situações que nós já deveríamos estar voando. E nós vemos que Jesus Cristo, ele não respondeu imediatamente. Então, em Mateus 11, vou ler de 2 a 6, diz: e João, ouvindo no cárcere a falar a respeito dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: ide, e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Então agora João recebe os seus discípulos de volta com a resposta: João, Jesus Cristo continua fazendo milagres, Ele está curando, Ele está libertando. Aquilo que você falou a respeito dele é verdade, aquilo que você falou que ele faria está acontecendo. E aqui ainda Jesus fala: olha, bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Ainda dá uma bronca nele, fala: João, você não deveria estar dessa maneira, você não deveria estar escandalizado por essa situação, ou talvez por eu não ter vindo aqui te socorrer, mas saiba que aquele que começou a boa obra na tua vida é poderoso para concluí-la. De repente, que João estava ali esperando que acontecesse um grande livramento. O que ele esperasse? Que ele sairia ali liberto. Só que João não sabia o que estava acontecendo do lado de fora. Herodes Antipas fez aniversário, oferece um grande banquete. Herodias orienta a sua filha Salomé a dançar de uma maneira sensual e chamar a atenção de Herodes. Herodes, como um velho babão: o que você quer? Até metade do reino eu te dou.
Herodias então orienta sua filha a falar: olha, eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. E ele ficou numa situação, porque ele tinha medo de João Batista, ele sabia que quem era João Batista, que ele de repente não deveria nem estar preso. E ainda o pior, que dentro desta condição, pela própria lei, não havia nenhuma condição que obrigasse a Herodes a condenar João Batista à morte. Só que Herodes estava como? Na frente dos grandes líderes, estava de repente num momento de embriaguez. Então, ele não quis naquele momento mostrar nenhum tipo de fraqueza. Então, ele precisou, obedecer à condição e à artimanha da sua esposa, fazendo com que João Batista fosse morto. Parece que, em todo esse processo, Deus falhou. Parece que em todo esse processo, tudo aquilo que ele havia feito perdeu o seu sentido. Mas, na verdade, o próprio Jesus começou a falar a respeito de João, que João não era como uma cana que se dobrava com o vento, que João era alguém que tinha estabilidade e que tinha posicionamento e firmeza diante das circunstâncias, que ele não era agitado de um lado para o outro. Ele também falou que de nascido de mulher, que não houve alguém maior do que o próprio João. Então nós começamos a ver que Jesus estava falando a respeito dele, da sua grandiosidade, da sua importância. E naquele momento, não importava qual fosse o desfecho, o que importava é que diante daquilo que Deus estabeleceu para ele, ele foi bem sucedido. Quando Jesus Cristo voltou com as respostas, falou: João, aquilo que você falou, é aquilo que você pregou, aquilo que você anunciou no deserto, está acontecendo. E tudo isso aconteceu porque você se posicionou para fazer aquilo que o Senhor te chamou. O Senhor teceu os nossos dias, desde os ventres das nossas mães. O Senhor estabeleceu para cada um de nós uma missão. O Senhor colocou sobre nós responsabilidades. E talvez hoje, porque estamos passando por lutas, por dificuldades, por decepções, porque aquela pessoa me distratou, porque aquela pessoa não me reconheceu, porque isso e porque aquilo, estamos estagnados. Mas o Senhor hoje está nos chamando para nós voltarmos e nos posicionarmos, porque aquilo que Ele falou ao nosso respeito nunca retrocedeu. Aquilo que Ele falou que nós iríamos viver e fazer, vai acontecer. Se hoje você tem uma palavra de Deus sobre a tua vida, se o Senhor já declarou milagres, se o Senhor já falou que você conquistaria, se o Senhor falou que você seria curado, se o Senhor falou que a tua família seria bendita, se o Senhor falou que você prosperaria, é esta palavra que vai prevalecer. Não importa aonde você esteja, não importa se as cadeias estão com as suas portas fechadas, não importa se você está vivendo os piores dias da tua vida, o Redentor, o Messias, Ele vive e Ele se levantará para poder colocar sobre a sua vida tudo o que Ele estabeleceu para acontecer em nome de Jesus. Nós vemos então agora um fato interessante. Herodes se desespera, porque ele começa a ouvir que Jesus Cristo está fazendo milagres. Ele começa a ouvir
a autoridade da pregação de Jesus. E Herodes começa a achar que Jesus é João Batista que voltou para assolá-lo. Esse homem começa a viver uma vida sem paz. Esse homem começa a viver uma vida sem tranquilidade. Porque uma coisa que nós devemos entender, que nós somos a menina dos olhos de Deus. Que o Senhor entregou pela tua vida o que Ele tinha de mais importante. Porque Deus entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Ele não negou o seu próprio Filho, o que mais Ele deixaria de fazer? Será que é uma porta de emprego que possa, de repente, limitar o amor e o poder de Deus sobre as nossas vidas? Será que é um diagnóstico médico? Será que é um sonho não realizado no momento? Será que, de repente, é alguma condição contrária, seja lá o que for? A dúvida não pode me limitar e impedir de eu crer que Deus nunca se limitará para me abençoar. Ele nunca se limitará para abrir portas que eu preciso entrar. Nós vemos que passou todo esse tempo e João Batista, ele teve a sua história transformada. Aquela situação, aquele medo e toda aquela condição, passou. E nesta noite o Senhor está falando, levante a tua cabeça. Talvez hoje possa parecer que nós estamos em desvantagem. Parece que às vezes a impunidade está prevalecendo, porque imagine só, Herodes que estava errado, a sua mulher, que ali Herodias, que aprontaram toda essa condição, parece que de repente eles ficaram impunes e ainda saíram vitoriosos. Às vezes parece que nós andarmos nos caminhos do Senhor e andarmos em santidade, que de repente sermos honestos, que sermos pessoas de repente que honram os seus compromissos, pessoas que de repente são éticas, parece que nós estamos em desvantagem diante de pessoas que fazem tudo o que não se deve fazer e estão se dando bem. Só que não se esqueça que você não está simplesmente vivendo para poder alcançar algo somente nesta vida. João Batista, ele viveu só 30 e poucos anos, porque ele morreu, um pouco antes de Jesus. João nasceu poucos meses antes de Jesus Cristo. Se as suas mães se encontraram, os dois estavam ali, na barriga de suas mães. João não tinha muita diferença de Jesus. Jesus morreu com 33. Então nós vemos que João morreu ali com seus 31, 32. Ele não foi muito tempo de diferença de Jesus. Então pode parecer que a sua vida foi curta. Mas o que ele conquistou, o colocou para viver a eternidade numa posição de honra. E aquilo que ele estabeleceu e o caminho que ele abriu, preparou o caminho para que todos nós pudéssemos ser salvos. O Senhor hoje, Ele quer que você saiba que Ele tem um plano para que você prepare o caminho para estabelecer o reino dos céus aqui na terra. Ele escolheu a você para que o nome dele seja glorificado. Ele escolheu você para mostrar ao mundo como que Deus age na vida daqueles que o amam e o buscam. Ele escolheu você para mostrar como que o Espírito Santo se manifesta. Ele escolheu você para saber como que ele responde à oração dos seus justos.
Ele escolheu você para mostrar como que Ele pode transformar uma vida que estava no caos, na ruína, diante de tantas perdas, e viver milagres sobrenaturais e poderosos. Ele te escolheu para que você saiba que o reino dos céus só poderá ser reconhecido neste tempo, se você assumir a tua posição, o teu lugar, e anunciar a vinda do Senhor. João Batista cumpriu o chamado dele. Mas agora, nós estamos como ele anunciando a segunda vinda do Senhor. Como ele, nós estamos anunciando que ele virá buscar o seu povo, que ele voltará e levará os seus escolhidos, a sua noiva. E nós precisamos nos posicionar, porque ainda que nós tenhamos pessoas que, diante daquilo que elas nos causaram, nem nós queiramos que eles estejam no céu, Ele vai começar a colocar em nossos corações um quebrantamento de misericórdia tão poderoso, que nós começaremos a liberar perdão. As pessoas começarão a ser impactadas, porque elas falam: como que pode alguém que foi tão ofendido por mim ainda me perdoar? Como que pode alguém que me causou tanto mal ainda eu me levantar para impor as minhas mãos e liberar bênção sobre a sua vida? Deus vai começar a trazer um tempo de restauração, aonde você vai ver a tua família unida, aonde você vai chegar na tua casa e vai receber um incômodo do Espírito, e você vai ligar e vai falar: olha, chega desse silêncio entre nós, eu te perdoo, e eu te peço perdão. Não importa o que aconteceu, porque às vezes nessa condição de liberarmos perdão, nós queremos ver qual é a razão. Eu tenho razão, não foi eu que ofendi, então ele que tem que pedir perdão. Não importa, libera logo, tira essa mala dos teus ombros, seja livre. João Batista, ele poderia naquele instante ficar naquela prisão, falar para os discípulos: olha, vai lá, fala para Jesus que ele não poderia ter me deixado aqui, vai lá. De repente, ele simplesmente entendeu que aquilo que ele veio para fazer foi realizado, aquilo que o chamado dele estabelecia foi cumprido. Então ele simplesmente se alegrou, porque ele foi bem sucedido. E o Senhor hoje está declarando que diante daquilo que ele te chamou para viver, você vai ter sucesso em nome de Jesus. Então se prepare. Algumas coisas não aconteceram porque não era para acontecer. Algumas coisas não fluíram porque não era o tempo de fluir. Mas agora chegou o tempo do Senhor mudar a tua história. Curve a sua cabeça por um instante. Talvez hoje as situações que se apresentam diante da tua caminhada te trouxeram tantas dúvidas. Talvez você tinha uma expectativa, uma projeção de estar vivendo hoje algo, e a tua realidade está muito distante disso. Talvez passou por sofrimentos e situações que você achou que você não era merecedor disso. Por que, Deus? Por que o Senhor permitiu que eu perdesse? Por que o Senhor permitiu que eu sofresse? Por que o Senhor permitiu que eu não alcançasse? O Senhor está aqui nesta noite, e assim como Ele falou para João Batista,
Ele continua agindo, Ele continua curando, Ele continua restaurando. Comece agora a falar com o Senhor. O que é que tem te causado essas dúvidas? Comece a falar com o Senhor. Senhor, o Senhor sabe como que está o meu interior. Talvez hoje eu estou com dúvida porque eu tenho medo. Talvez eu esteja hoje carregando um fardo de tristeza, de depressão, um histórico de derrotas. Abra o teu coração e comece a falar com Ele. Talvez no teu interior as vozes que falam que Ele não te ama, que Ele se esqueceu de você, que Ele não ouviu o teu clamor, que Ele não ouviu a tua oração. Não fique com dúvida. João Batista, no momento da dúvida, ele falou: eu preciso ouvir a resposta do próprio Jesus. Então fale com Ele, porque Ele está neste lugar. Fale: Senhor, eu preciso entender. Talvez hoje você precise de clareza sobre aquilo que Ele tem ao teu respeito. Fale com Ele. Abra o teu coração. Não permita que a dúvida seja vencedora. E permita que a sua fé sucumba. Fale com Ele. Enquanto isso, eu quero estar falando com você que veio nesta noite, veio a essa casa pela primeira, ou já veio algumas vezes, mas ainda não entregou sua vida ao Senhor. Talvez ainda não chegou, não chegou o meu momento. Talvez você ainda está cheio de dúvidas, de questionamentos. Talvez você nem reconheça que Jesus é o livrador, é o Messias. Mas Ele te trouxe aqui hoje para que todas as tuas dúvidas e medos sejam simplesmente tiradas da tua vida, e você comece a viver algo novo e poderoso, porque Ele tem sobre a tua vida um plano maravilhoso. Por isso, se você hoje quer ter a tua história mudada, e ainda não entregou sua vida a Ele, não entregou sua vida ao Senhor, levante uma das tuas mãos que eu quero orar por você. Aleluia. E eu quero falar com você também que já entregou tua vida ao Senhor, que já caminhou com Ele um tempo, mas diante das dúvidas, diante dos conflitos, dos dissabores da caminhada, talvez das decepções que você teve com homens e até ministérios, a sua fé se esfriou, a dúvida te abateu. E talvez hoje você está nesse questionamento de saber que Deus pode, que Jesus é real, mas que na sua vida falhou. Mas se hoje você quer voltar para o caminho do Senhor, se hoje você quer voltar a ter um relacionamento com o Cordeiro, levante a sua mão, em nome de Jesus. Hoje Ele está renovando a aliança contigo. Por isso, você que levantou a sua mão, repita comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu entrego a minha vida a Ti e declaro que Tu és o meu único e suficiente Salvador. Eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Assumo o controle, muda a minha história, me faça viver, Senhor, todos os Teus planos, me faça ser mais do que vencedor, e eu renovo contigo, Pai, a minha aliança, e reconheço
que Tu és o meu Senhor, e que toda ferida, que toda mágoa, todo trauma é curado, e eu sou livre, em nome de Jesus, amém. Senhor Deus, eu quero orar por essas vidas, Pai, colocá-las diante do Teu altar, que o Senhor possa, Senhor Deus, cuidar de cada detalhe, fazer com que eles experimentem, Senhor Deus, a provisão do alto, que haja cura e libertação, e que em tudo eles sejam mais do que vencedores. Nós os abençoamos e declaramos, Pai, que eles fazem parte da igreja, e por isso as portas do inferno não prevalecerão mais sobre eles. Eles são mais do que vencedores, em nome de Jesus, amém. Se coloquem todos de pé, aleluia. Levante as tuas mãos. João Batista, ele sabia quem era o Messias, e ele anunciava com vigor, e ele profetizava quem era Jesus. Ele sabia qual era o seu propósito, e nesse momento você vai levantar as tuas mãos e você vai profetizar sobre o romper que Deus tem para você neste ano. Você vai profetizar sobre os milagres que você vai viver, e assim como aconteceu, Jesus Cristo se apresentou, Jesus Cristo declarou, e João pôde entender que Ele era o Messias, que Ele era aquele que havia de vir, que não havia como duvidar. E é hoje você vai orar e declarar que você vai viver o teu milagre, porque o teu Redentor vive, porque o teu Senhor irá cumprir tudo que Ele te prometeu. Ele vai mudar a tua história. Por isso levante as tuas mãos, comece a orar agora, comece a declarar. Dúvida sai das nossas vidas, todo medo, todo questionamento, eu ordeno agora fora. Solte as nossas emoções, solte agora. Nós somos livres para crer, nós somos livres para nos posicionar, nós somos livres para declarar que cremos, que viveremos o melhor de Deus neste ano, que alcançaremos grandes milagres, que veremos as portas abertas, que nós veremos o milagre da cura se manifestando, que nós veremos os sonhos se concretizando, assim como Isabel, que teve o seu ventre tocado pelo Senhor. Eu profetizo que toda esterilidade está quebrada em nome de Jesus Cristo. Toda esterilidade está quebrada em nome de Jesus. Você terá novidade, você terá o teu sonho de ser filho, de ter filhos, de gerar realizado. Você terá o teu sonho de ter os teus negócios próprios acontecendo. Você terá o teu sonho de expandir para as nações os teus negócios concretizados. Você terá o teu sonho de crescer, de alcançar os teus estudos, de viver o ideal, que é aquilo que o teu coração anseia. A palavra que hoje sai da sua boca não voltará vazia, porque aquele que você está clamando e apresentando o teu clamor é fiel para cumprir. Por isso agora, levante as tuas mãos e diga para a tua dúvida quem é que vai cumprir as suas promessas. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele e Ele, por Ele que eu
gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos os meus dias, sem Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos os meus dias, perdendo tudo por amor e com alegria, perdendo tudo por amor e com alegria. Ele não te deixará, Ele não te abandonará, Ele não te deixará viver sem entender o teu propósito, sem entender o teu chamado. Oh, Ele hoje está escrevendo uma nova história. Ele está hoje aplanando os teus caminhos. Oh, ribalasteri cantasteriei, saralabalabás. Oh, ribalasteriei, há uma unção e um mover poderoso. Ele está trazendo uma renovação. Oh, toda alma aflita e abatida, ser renovada agora. Oh, todo cansaço físico e mental, receba o renovo do Senhor nesta noite. Oh, Ele está trazendo vigor. Oh, Ele está trazendo um novo ânimo. Ele está trazendo uma nova fé. Oh, se levante, se prepare. Grandes coisas acontecerão. Aleluia. E Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos os meus dias. Ele te escolheu. Oh, e Ele te amou profundamente, para que você saiba que em tudo Ele te constituiu mais do que vencedor. Se levante e se prepare, porque Ele vai transformar a tua história. E aquilo que hoje era um motivo de tristeza e de rancor, de lágrimas, através do Espírito Santo, Ele traz cura. E você chegará a lugares altos. Deus me mostra passaportes carimbados. Deus me mostra contratos com muitos dígitos sendo assinados. Deus vai te surpreender. Vai vir uma unção de criatividade. Pessoas vão mudar de ramo de trabalho sem entender como. Deus está te qualificando para ir a outro nível. Se prepare, porque tudo que a dúvida tentou te limitar, a porção dobrada se manifestará de Deus. Você chegará a lugares que você reconhecerá que
só a mão de Deus pôde te conduzir até lá. Levante as tuas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor incline seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Ele te prepare uma semana de grandes respostas e milagres. E este ano é o ano de romper. Você vai romper. Você vai atravessar desertos. Você chegará a lugares de mananciais de águas. E você viverá coisas poderosas e sobrenaturais. Saia daqui hoje, escolhidos de Deus, para um novo tempo. É o que eu declaro e profetizo sobre a tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém, amém, aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor e vamos adorá-lo.